Pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá dar continuidade às nossas aulas de zoologia. Hoje a gente vai ver répteis. Vamos lá. Primeiras características importantes sobre os répteis. Qual é a principal diferença entre o grupo dos répteis e o grupo dos anfíbios? Pessoal, os répteis foram os primeiros vertebrados terrestres a conseguirem ali definitivamente ocupar um ambiente mais seco, tá? Por que os répteis conseguiram ocupar um ambiente seco e os anfíbios não? Primeira característica: o anfíbio, além da respiração pulmonar, faz respiração cutânea, ou seja, tem que ter a pele fina e permeável, tá? E vascularizada. O réptil não. O réptil tem uma pele com uma queratina muito grossa, tanto é que nem glândulas, tipo sudoríparas, nem glândulas na pele ele tem. Então ele não perde água para o meio ambiente, então ele consegue viver no ambiente seco. Mas existe sapo que vive em deserto? Sim, existe, tá? Só que aí são espécies, né, adaptadas àquele ambiente, que elas ficam em tocas durante o dia, só saem à noite, tá? Tem uns hábitos aí diferentes, né, para conseguir um anfíbio viver no deserto, por exemplo. Ou o sapo viver na caatinga, né? Não é um deserto, mas também é um ambiente bem seco. Outra característica que permitiu os répteis a ocuparem e dominarem o ambiente mais seco, né? Dominarem definitivamente o ambiente terrestre. Fecundação interna. Os anfíbios, eles fazem fecundação externa na água, ou seja, o ovo dos anfíbios fica na água, tá? O único anexo embrionário de um ovo de anfíbio é o saco vitelínico, só. Agora, os répteis, eles produzem ovos com casca calcária, com amnion, né? Ou seja, para proteger contra dessecação, né? Desidratação. Então, o ovo dos répteis é totalmente completo e a fecundação é interna, não precisa da água mais para acontecer reprodução, certo? Essa é uma outra característica. A respiração pulmonar, eles têm pulmões bem desenvolvidos, ou seja, né, também não tem respiração cutânea, então dá para viver ali num ambiente que não seja úmido o tempo todo. Excreção. Lembra, os anfíbios, eles excretam, né, ureia, mas a fase larval excreta amônia. Os répteis, assim como as aves, como os insetos, eles excretam ácido úrico. Pessoal, o ácido úrico é a excreta nitrogenada que o corpo mais gasta energia para produzir. Porém, é o composto nitrogenado que menos se gasta água, menos perde água na hora de eliminar. Tanto é que a urina, a gente fala que a urina do inseto, de uma ave, de um réptil, é uma urina semissólida, tá? Como o ácido úrico é muito pouco tóxico, né? Dos compostos nitrogenados que a gente, né, vê na excreção, ele é menos tóxico. Então precisa de menos água para a diluição dele. E isso é uma economia de água muito grande, certo? As garras. As garras dos répteis também são bem desenvolvidas, que ajuda na locomoção aí de um solo mais seco. Beleza? Vamos lá. Os répteis, pessoal, eles são divididos em 3 grupos, né? Tem o grupo dos quelônios, os crocodilianos e o grupo dos lagartos e cobras, né? Que tem, na verdade, tem 2 nomes, tá? Para o grupo do lagarto e da cobra. Deixa eu ver se está aqui. Então, eles colocam esquamata, mas estranho. Tá esquamata, mas pode chamar de escamado, tá? Então, seriam os quelônios, os crocodilianos e os escamados, que seriam as cobras e os lagartos. Lagarto, lagartixa, como chama? Camaleão, enfim. Seguinte, o que vocês precisam saber de cada um desses grupos? A principal característica que precisa saber, que tem diferença, né? Tem diferente entre esses grupos, é a circulação, sistema circulatório. Então vamos lá. Os répteis, assim como os anfíbios, eles vão ter o coração com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. O ventrículo é parcialmente dividido ali por um septo, mas acaba se misturando sangue, tá? Então a circulação é parecida com a dos anfíbios, ou seja, tem mistura de sangue venoso com sangue arterial lá no ventrículo, correto? Porém, os crocodilianos, quem são os crocodilianos? O próprio nome diz, né? Crocodilo, tá? Crocodilo, jacaré, gavial.
Os crocodilianos, eles têm as 4 câmaras completamente separadas, divididas, tá? Então não tem mistura de sangue arterial com venoso nos crocodilianos. Tem. Aonde? Na conexão ali, né? Tem uma interconexão entre as artérias aorta e pulmonar, tá? A artéria pulmonar é sangue venoso e a artéria aorta é sangue arterial. Existe uma conexão entre essas artérias chamada forame de Paniza, que há uma mistura de sangue venoso com arterial. Por isso eu posso falar que os répteis, no geral, possuem circulação dupla, né? E incompleta. Incompleta porque tem mistura de sangue. E dupla, né? Porque tem a pequena circulação e a grande circulação, né? Que é a circulação sistêmica. Isso vocês já aprenderam em peixe, em anfíbio, certo? O que mais tem que saber de característica diferente de cada um? Pessoal, o principal é a circulação, tá? Dos grupos. É lógico que a apostila vai dar várias curiosidades sobre os répteis, tá? Sobre os tipos de dentes que as cobras podem ter, né? Mas, sinceramente, isso não é muito importante não para vestibular, tá? O pulmão esquerdo da cobra é menos desenvolvido que o direito. Gente, que vestibular vai perguntar se o pulmão da cobra, o pulmão esquerdo é menos desenvolvido que o... pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Tem que saber a característica no geral. Então, beleza. Além da circulação, é importante saber da endotermia, coisa que eles não têm. Ou seja, os répteis não são endotérmicos, eles não produzem calor, tem calor corporal com o próprio metabolismo. Tá? Eles precisam, na verdade, eles tomam sol, né, para se aquecer. O corpo deles, a temperatura corporal deles varia muito. Então, né, antigamente eles eram chamados de pecilotérmicos, que é aquele corpo que a temperatura varia, né, pecilotérmicos. Hoje eles usam o termo ectotérmico, ou seja, a temperatura corporal depende de fora, ou seja, depende do ambiente. Então, peixe, anfíbio, réptil, são todos animais ectotérmicos, certo? O próprio corpo não produz calor, tá? Energia na forma de calor ali para aquecer, ok? Aqui tá falando bastante curiosidade, tá, gente? Bastante curiosidade mesmo, que eu acho bem interessante vocês darem uma lida, né? Mas não é assim, as curiosidades não são coisas assim que o vestibular pede muito. Uma das curiosidades que talvez seja um pouco mais importante seria da tartaruga marinha. É o seguinte, como a tartaruga, né, os quelônios, lá que são as tartarugas, os jabutis, os cágados, né? Como os quelônios também são répteis, eles também têm respiração pulmonar. Então a tartaruga marinha também tem respiração pulmonar. Ela tem que subir lá, pegar o oxigênio do ar, né, o oxigênio atmosférico e mergulhar. Tá? É que ela tem adaptações que ela consegue ficar mais tempo embaixo d'água. Uma dessas adaptações que eu acho, né, mais importante saber, de curiosidade, é em relação à cloaca. Porque assim, os répteis eles têm sistema digestório completo. Boca e cloaca, tá? Não ânus, cloaca. Né? Que lembra que é abertura para tudo, né? As tartarugas marinhas, a cloaca delas tem membranas bem vascularizadas que ajudam a fazer trocas gasosas enquanto o animal está embaixo d'água. Nossa, a tartaruga respira pela cloaca. Ué, também. Tá? Faz uma certa respiração ali pela cloaca. Uma coisa da tartaruga que é importante saber, mas eu acho que é muito óbvio, tem aqueles desenhinhos, né, que a tartaruga sai do casco assim, né, depois entra no casco de volta. Tipo, ela sai literalmente do casco, inteirinha. Pessoal, as vértebras e as costelas da tartaruga são fundidas com o casco, tá? Não tem como ela sair. Ela pode no máximo dar uma encolhidinha e sair e voltar, tá? Não tem como ela sair de dentro do casco, né? Óbvio. O ventre das tartarugas, pessoal, tem um nome específico, tá? Chamado de plastrão, tá? Como que as tartarugas eliminam o sal da água, né? As tartarugas marinhas? Elas têm glândulas de sal, tá? Glândulas de excreção de sal, que são próximas ali ao olho, né? E excretam o sal. Do mesmo jeito que os peixes ósseos têm glândula também para excretar o sal, as tartarugas marinhas também, certo? Só os cartilaginosos que não, porque tem aquela uremia fisiológica, né, que eu já expliquei. Bom, para saber se a cobra é venenosa ou não, né, na verdade sim, venenosa é praticamente todas são, tem que ver se ela é peçonhenta. Qual é a diferença de venenoso e peçonhento? Venenoso tem veneno, ponto. O peçonhento, além de ter o veneno, ele consegue inocular o veneno na pessoa, ou espirrar o veneno, ele consegue usar aquele veneno de alguma maneira, né? Tipo, se eu pegar uma cobra que tem veneno, só que o dente dela não inocula o veneno, ela não é peçonhenta, ela só é venenosa. Tá? Então você pode ser picado por uma cobra que não é peçonhenta, então não vai acontecer nada. Em relação ao veneno, não. Mas a boca das cobras tem muitas bactérias
que são muito perigosas para a gente. Então, primeira precaução, quando você leva uma picada de cobra, antes de se preocupar com o veneno dela, ela vá com água e sabão, tá? Porque aí, de repente, nem peçonhenta ela é, só que as bactérias que ela tem ali te matam de infecção generalizada, tá? Bem perigoso. E aqui o que é mais importante falar também é o seguinte. Peraí, deixa eu ver onde tá. Aqui, página 278. Isso é importante. Seguinte, pessoal. Os répteis. Se você pegar aqui os cladogramas da vida, tá na página, acabei de falar, 278. Vocês vão ver que os répteis eles têm um ancestral em comum. Só que esse ancestral em comum, além de originar os quelônios, os escamados, os crocodilianos, esse ancestral em comum também origina as aves. Ou seja, se eu pegar quelônio, escamado e crocodiliano e chamar isso de répteis, eu estou excluindo um grupo, que são as aves. As aves têm o mesmo descendente que os répteis. Só que eu não incluo as aves como sendo répteis, porque elas têm características muito peculiares, tá? Muito próprias delas, muito exclusivas delas, né? Então eu excluo a ave desse grupo. Quando você pega todos os descendentes daquele ancestral e exclui um, como chama essa filogenia? Eu falo que é um grupo que parafilético, tá? Agora, se eu pegar os répteis mais as aves juntos, aí sim é um grupo só que é monofilético. Só que répteis, a gente separa aves de répteis, porque tem características bem específicas aí, certo? Então, na verdade, a gente fala que o réptil é um grupo parafilético, certo? Pessoal, hoje acho que é só, tá? A aulinha é bem tranquila, não vou ficar enrolando muito não. Quem quiser ver curiosidades aí dos tipos de dente, características específicas aí que algumas cobras têm, outras não, né? Eu aconselho vocês darem uma lida na apostila. Só lembrando que os répteis podem ser ovíparos, ovovivíparos ou vivíparos, tá? Depende a espécie aí. Beleza? E a fecundação sempre interna, tá? Isso é um dos fatores que também ajudou ele a conquistar o ambiente ali totalmente terrestre. Ok? Pessoal, só isso. Bem facinho, tá? Próxima aula a gente faz os exercícios sobre répteis, tá bom? Até mais, bons estudos. E meu cão está aqui embaixo, carente, né, Timbu? Pulando na cara da gente. Enfim.